Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Lembrando que hoje é sábado, 26 de setembro de 2020. São exatamente, faltam 2 minutinhos para as 10 horas da manhã. O clima aqui está um pouquinho abafado, um tanto quanto calorento, mas suficientemente suportável. Olha, a Bíblia Sagrada, onde está ela? A Bíblia Sagrada está aqui. Nos fala muito sobre visitas angelicais, sobre o tempo em que as pessoas recebiam anjos nas suas tendas, nas suas casas, anjos que vinham diretamente da parte de Deus, enviados por Deus. Até na época de Jesus, nós ouvimos falar de anjos que apareceram, e depois que Jesus se foi, saiu daqui da terra, foi para os céus, nunca mais ouviu-se falar de aparência angelical. A última aparência angelical, na época de Jesus, foi quando ele nasceu, que apareceram anjos nos céus, coros de anjos, cantando em louvor ao nascimento, anunciando o nascimento do Senhor Jesus. Depois ele cresceu, tornou-se homem, cumpriu a sua missão aqui na terra, da maneira como desastrosa, que vocês sabem, desastrosa pelo modo como trataram ele. E ele cumpriu tudo quanto o Pai ordenara que ele fizesse. E deu suas ordens aos discípulos, explicando o modo mais certo de eles agirem na sua ausência, e foi embora, ascendeu aos céus, deixou as suas informações, suas explicações a respeito de como o homem, a mulher, todos aqui da terra, podem entrar no reino dos céus. Ele explicou tudo detalhadamente para que ninguém ficasse confuso sobre isso. Mas, depois daí, 2000 anos, 2020, depois, o que se ouve falar de Jesus é apenas o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E isso é para aqueles que creem na versão bíblica. Porque se você que diz que é cristão não crê na versão bíblica, em que você está crendo? Em que crê você? Porque não há aqui na terra ninguém que não creia na Bíblia que possa acreditar que existe um Deus. Não é verdade? Eu sei que há pessoas que se dizem ateias, são ateus por natureza, ateus confessos, que não creem no Deus Todo-Poderoso. É inconcebível, porque diante de tantas coisas lindas que existem no mundo, tantas coisas maravilhosas, ainda existem pessoas que dizem que não crê no Deus Todo-Poderoso. Ele crê mais no ser humano que está às suas vistas, entendeu? Tão nocivos que são, do que crê naquele que estende a mão, deixou uma história completa, todas escritas aqui na Bíblia Sagrada, assim, tem muitas pessoas que não acreditam. E eu fico imaginando como é que essa pessoa, depois da sua morte, como é que vai ser dela? O que vai ser dela? Quando chegar diante de Deus, ela não vai poder negar, não vai poder dizer que ele não existe, não vai poder dizer que
ele nunca falou isso, dizendo que era ateu, que não acreditava em Deus. Por quê? Porque assim como nós gravamos um vídeo aqui na Terra, Deus, os anjos lá de cima, gravam tudo, todas as coisas que acontecem aqui na Terra, de bom ou de ruim. Então, se toda a nossa vida está sendo gravada pelos anjos, por ordem do Criador, nós, quando chegarmos lá em cima, não podemos negar absolutamente nada. Isso é uma prova de tudo quanto nós fizemos aqui na Terra. Além dos livros que vão ser abertos lá em cima, mostrando as nossas ações, a nossa atividade terrena. Então, mesmo que sejamos acusados lá em cima por ele, nós não podemos negar, porque está escrito, e não só escrito, né? Porque escrito é palavra gravada em livros. Agora está provado visivelmente, audivelmente, como realmente eu falei, num vídeo celeste. Será mostrado para você, para que Deus não seja tomado mais uma vez como mentiroso. É isso que acontece. Então, aí você não vai ter como se escapar daquele momento. Você vai ter que admitir os seus erros, confessar, e talvez isso seja tarde demais para a salvação da sua alma. Portanto, por mais que se queira negar, é impossível, porque, como disse, está tudo gravado. E como eu estava dizendo, que depois que Jesus subiu, não tivemos mais comunicação com anjos, entendeu? Com profetas. Eu falo profetas do naipe de Elias, de Abacuque, do profeta Eliseu, do profeta Malaquias e todos os outros profetas famosos da época. Não tivemos. Hoje nós temos aqui entre nós homens das igrejas evangélicas, dos templos evangélicos, que se dizem profetas. Às vezes abre a boca para dizer coisas apenas do seu pensamento, sem ter certeza daquilo que está dizendo, sem ter certeza de que foi Deus quem mandou ele dizer aquilo. Muitos dizem, eu estou sentindo que Deus me manda fazer isso. Não. Aquilo que Deus manda fazer, ele envia um mensageiro diretamente para dizer o que você deve fazer, como você deve agir em determinadas situações. Não é você sentir, eu estou sentindo que devo fazer isso. Deus me disse, Deus me falou isso e aquilo. Deus, quando fala com uma pessoa, ou é presencialmente através de um anjo, ou então em sonhos, em visões. Se você tiver uma visão de que Cristo falou com você, preste bem atenção. Se você tem essa visão de que Cristo falou com você, pode ser real. Primeiro peça orientação ao Todo-Poderoso para saber se aquela visão que você teve com Jesus é real, é verdadeira e merece toda a sua atenção, merece crédito, porque do contrário você pode passar uma grande vergonha pelos seus sentimentos em dizer, estou sentindo que Deus mandou eu fazer isso, Deus falou comigo dizendo que eu fizesse isso e aquilo, sem Deus mandar. Somente porque você sentiu aquele desejo, aquela vontade de executar um plano, não pense que foi Deus que falou com você. Ele fala assim através da sua palavra, entende? Através de sonhos, de visões concretas, específicas. É muito perigoso você ser um pastor, ser um mensageiro de Deus,
ser um bispo, né? Seja lá o que for na hierarquia bíblica, na hierarquia evangélica, e assumir para si essa responsabilidade de dizer que Deus falou com você, que Deus lhe mandou fazer, que você sentiu que tinha que fazer aquilo, sem antes especular do próprio Deus se aquilo é verdade ou não. Se você teve um sonho, uma visão, ainda é admissível que você esteja com a razão. Mas através de seus sentimentos, dos seus desejos, daquilo que você sente, daquilo que você ouviu, não ouviu, mas sentiu que Deus falou com você, não é assim. A inspiração de Deus, ela vem concreta, de dentro do nosso coração, sem erros. É por isso que naquele tempo os profetas não erravam quando diziam que assim disse o Senhor. E hoje? Muitos querem falar aquilo que sentem vontade de dizer, muitos acham que foram direcionados por Deus para falar aquilo, mas não. Presta atenção, irmão. Por mais tempo que você tenha no Evangelho, é preciso ter muita cautela no que vai fazer, no que vai dizer, no que vai falar. Porque o Evangelho, apesar de ser extensível, abrangente, qualquer um pode falar dele, é muita responsabilidade daquele que o faz. Porque se você fizer tudo quanto está escrito na Bíblia, não tem problema de erro. Você pode se dar bem. Mas se você fizer coisas que não são escritas na Bíblia, que não tem certeza daquilo que está dizendo, recue. Não faça porque você pode se arrepender. Você já se perguntou por que razão, hoje em dia, as pessoas não falam mais com um anjo presencialmente, não falam com um profeta do naipe de Elias, do naipe do próprio Jesus, né? Do naipe de Eliseu, do naipe de Malaquias. Por quê? Porque até aí essas aparições cessaram. Tudo que você procurar, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Agora, cuidado para não executar planos, fazer coisas indevidas. Coisas que podem comprometer a sua fé, coisas que podem comprometer o seu espírito, coisas que no final você se envergonhe de ter dito que foi Deus quem mandou. Viu? Hoje em dia as pessoas não têm mais aquela comunicação virtual, não, aquela comunicação presencial de anjos. Não tem. É por isso que o Evangelho hoje ele apenas é lembrado como se fosse um conto de fadas. Uma historinha de carochinha. Por quê? Porque pela incredulidade das pessoas, é que Deus parou de mandar os seus mensageiros diretamente falar com as pessoas aqui na Terra. Porque mesmo naquela época que ele mandava aqueles profetas, aqueles mensageiros angelicais, as pessoas ainda cometiam torpezas, ainda faziam coisas desagradáveis, ainda não acreditavam naquilo que estavam vendo. Tanto mais hoje, né? Que ninguém vê. Apenas pela nossa fé nós vemos os grandes acontecimentos bíblicos. É através da nossa fé que a gente crê em tudo que está escrito na Bíblia. Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Você é livre, Deus lhe deu aquele, como é que chama? Livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Só que ele deixou escrito que tudo quanto você fizer, tudo quanto você disser, você vai dar conta no último dia, quando estiver lá na presença do Criador.
Aí então, essa ausência de fé é devido ao avanço tecnológico, o avanço da ciência, né? Essas descobertas cada vez mais fantásticas que os homens fazem para entretenimento da humanidade, como por exemplo, o celular, né? A própria internet, com o seu WhatsApp e coisas dessa natureza, Messenger e coisas assim, Facebook e tudo quanto você queira entender sobre essas grandes descobertas, ela restringiu a fé do povo. Ela fez com que as pessoas se afastassem de Deus cada vez mais. Deu-lhes franca liberdade para você fazer tudo que você quiser, porque estava ao alcance da sua mão, fazer aquilo que você quer. Mas só que esse tudo que você quer está lhe prejudicando abundantemente, muito a sua alma. Quando se fala em alma, as pessoas pensam em fantasma, fantasma dos contos de fadas, fantasma das histórias de quadrinhos, de revistas. Não é, porque Deus não é um fantasma, Deus é real. Essa história, essas mensagens que vocês ouvem através dos crentes, das pessoas que insistem, passam vergonha, são humilhadas por vocês, por não acreditarem, é verdadeira. Porque Deus vai voltar, Jesus vai voltar um dia. Essas coisas que os crentes falam por aí, não é extraída de si mesmo, não. Eles mostram essas verdades na Bíblia Sagrada, onde tudo está escrito. Onde tudo está escrito. Para quê? Está escrito para aqueles que acreditam nela. E também para aqueles que não acreditam. O problema é dividido entre quem acredita e quem não acredita. Quem não acredita sofrerá os danos da sua falta de fé. Mas quem acredita terá grande proveito, muito êxito e vitória no futuro, principalmente quando morrer. Porque, na verdade, a morte é apenas um sonho. Quando você está com muito sono, que você se deita, aí você diz, eu vou ver como é que, se eu consigo ver como é que o sono chega. Você deita-se com aquele pensamento, mas imediatamente você cai nas trevas, nas profundezas do sono, sem saber de que como foi que o sono veio, né? Como é que o sono chegou, lhe entorpeceu, lhe adormeceu. Você só se lembra disso na manhã seguinte, quando acordar. Aí vem as lembranças dos sonhos, vem a lembrança de que você se deitou, você deu boa noite, deu a benção, pediu a benção a seu pai, sua mãe, sua avó, a quem quer que seja, que você dá, como é que se diz? Que você honra, que você respeita. Aí você se lembra de todas essas coisas, mas de como você conseguiu dormir, você não sabe. Assim é a morte. O problema da morte está naquilo em que possa ser, como é que se dá aquela morte. Isso é que traz medo. Mas a morte em si, ela é apenas um sono profundo. Um sono profundo do qual você vai acordar, ser acordado pela voz do Senhor Jesus no último dia, como está escrito na Bíblia Sagrada. Que no último dia eles levantarão dos sepulcros todos os mortos para serem julgados segundo as suas obras. Aí está. Por isso que hoje em dia a maior parte do povo fica desligado. Não quer aceitar a história de Cristo, história de anjos. Quando fala em anjos, arcanjos, essas coisas, é como se falasse de um filme que foi feito pela mente de um homem, de um escritor famoso. Mas não é. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, é uma realidade. Deus é uma realidade.
Jesus não foi uma realidade para o passado, não. Ele continua sendo uma realidade para o presente, para todos aqueles que acreditam na sua palavra, que está escrita na Bíblia Sagrada. Deixe quem quiser censurar, deixe quem quiser dizer que isso é um livro contraditório, um livro que foi feito por homens humanos. Claro que foi feito por homens humanos. Mas só que o autor foi o Criador. O autor desses livros, 66 livros que tem na Bíblia, nessa atualizada, foi o Criador, o Senhor Jeová Jireh, ao lado do seu Filho Jesus, naturalmente. Então, eles são os autores da Bíblia Sagrada. Você chega na livraria, escolhe um livro aí de um famoso escritor, ele não está presente, mas tem o nome dele inscrito, tem o nome dele gravado ali, para você saber quem foi que escreveu aquela história, aquele romance. Você nunca viu aquele escritor, mas você sabe que que aquela história saiu da sua mente. Ele é o responsável por aquela história, aquele romance. Assim é o próprio Criador, é o responsável pela Bíblia Sagrada. Ele é o responsável pelas histórias que estão escritas ali. Por isso que nós temos o dever, a obrigação de nos rendermos diante das verdades bíblicas, porque é real. Não se deixe levar por ideias de teólogos, de astrólogos, de cientistas, de pessoas hiperfamosas que, devido à sua posição na sociedade, devido à sua grande renda monetária, devido à sua condição, posição social, eles se acham, entendeu? Na obrigação, naquele dever de não acreditar na história da Bíblia. Inventam outra história completamente avessa, diferente da que está escrito na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Mas nós somos humildes, simples, como Deus disse, Jesus disse, que veio para evangelizar os simples e humildes. Porque ele já sabia que os grandes imperadores, governadores, senadores, prefeitos, essas coisas, não iam acreditar nele como realmente. Foi bem poucos os que acreditaram em Jesus. A grande maioria eram pessoas simples, humildes. E são essas pessoas simples e humildes que vão entrar no reino de Deus. Porque Deus estende o convite para todo mundo, sem exceção de pessoas. Ele quer apenas que você vá para as bodas celestiais do seu Filho Jesus com seus trajes completamente brancos e resplandecentes. Esta é a senha da sua entrada na mansão celestial. Portanto, não fique pensando que Jesus não é real, que anjos não é real, porque não aparece mais aqui na Terra, porque eles receberam essa ordem do Criador e não vi mais. Ele deixou a Bíblia, creia quem quiser. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Né? Bem-aventurado é aquele que tem fé e crê na palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito aqui, na indefectível Bíblia Sagrada. Portanto, meus irmãos, não se deixe levar por fantasias, por pessoas que não têm assim um espírito elevado, não têm uma certeza de salvação, não acreditam nas palavras de Deus. Não. O importante é que você creia, você sabe que tudo é verdade e que um dia, se você permanecer fiel, você vai subir no dia do arrebatamento. Você, eu, qualquer um, que permanecer fiel, porque a fidelidade é o passaporte, a nossa fé é o passaporte para a vida eterna. A nossa fé.
é o nosso passaporte para a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou da mensagem, não esqueça de dar aquele like. Se não for inscrito no canal, faça uma inscrição, porque eu te agradeço profundamente e Deus há de te abençoar, porque eu posso continuar enviando mensagens iguais a estas ou semelhantes a esta, ok? É isso aí. Pois isso era tudo que eu queria dizer para vocês. E espero que vocês acreditem na Bíblia Sagrada. Mude seus conceitos a respeito de ateísmo, essas coisas, espiritismo, satanismo, porque isso só leva para os infernos. Mas creia unicamente na palavra de Deus, que o seu espírito vai ter entrada um dia no reino celestial. Deixe quem quiser que não acredite. Olha, as atividades mundanas de hoje tiram essa fé que há nas pessoas, principalmente nos jovens. São milhares e milhares que vão se perder porque não creem nisso, não creem na palavra de Deus. Mas todo aquele que crê será salvo, segundo está escrito na Bíblia, viu? Essa foi a mensagem de Paulo Coroa de Maceió, nesse sábado, 26 de setembro do ano 2020. Que Deus, são 10 horas e 28 minutos. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.